Olá, queridos amigos. Já tinha um tempinho aí que eu não subia vídeo aí pra vocês, né? Essa semana eu publiquei a foto desse bloco, né? Aí em Facebook. Mas esse bloco é para me fazer uma colcha para um cliente que ele me pediu, ok? Ele me mandou a imagem e eu comecei a trabalhar sobre essa imagem porque ele gostou desse bloco, ok? E então eu fiz cálculos todo, e por onde começa e por onde termina, né? Quebrando a cabeça aqui, e cheguei a esse resultado, né? Só que a colcha dele não vai ser nesse tom, em rosa, né? A colcha dele vai ser do preto pro cinza, ok? Então, como falei para vocês agora, eu cheguei a esse resultado, né? E eu venho aqui passar para vocês o tutorial desse bloco, ok? Então, olha só, antes da gente começar, deixa eu pôr aqui ao lado, vocês vão ter acesso aos cortes de tiras, ok? E a montagem do bloco. Se caso vocês não encontrarem isso na descrição do vídeo aí embaixo, ok? Vocês vão lá na comunidade, na fanpage, ok? Mas eu sempre nos vídeos eu costumo deixar o enlace da comunidade que está em Facebook, ok? Então, olha só. Vocês vão ter acesso a isso, ok? E aqui vocês têm os cortes, sim? E como vocês vão unir, tá? Unir, que eu digo, os tons, né? Então, olha só. Para a gente trabalhar o nosso bloco, vocês vão escolher uma cor, que pode ser... Eu, no caso aqui, vou usar o verde, ok? Mas vocês têm que usar o verde, 3 tons de verde. Escuro, médio e claro, ok? Para que dê o efeito legal do 3D, né? Para que dê sombra e luz, né? Que é o legal do 3D, é isso. Então aqui, ó, nessa folhinha que vocês vão ter acesso, vocês vão fazer os cortes dessa maneira e vão unir as tiras também nessa maneira, desse esquema que eu deixei aqui, que eu botei aqui para vocês. Então eu aqui já tenho uns passos adiantados. Então deixa eu ver aqui. Verde escuro com verde médio. Verde escuro com verde médio. Então aqui pede, ó, tira de 2,5. Né? Essas são as tiras de 2,5 e tiras de 2,25. Tira de 2,25, ok? Então eu já tenho esses aqui, que corresponde esses dois, ok? Então agora verde médio com verde claro. Verde médio com verde claro. Essas são as de 2,5 e essas são as de 2,25, ok? E eu aqui tenho, ó, verde escuro com verde claro. Deixa eu botar para esse lado. Verde escuro com verde claro. Essas são de 2,5 e essas são de 2,25. Então, olha aqui, ó. Então, olha só. Eu já tenho todo esse grupo, né, de tiras, né, que já está aqui. Então, ó,
vou começar com esses dois aqui, ok? Vou botar esse aqui ao lado. E vou precisar dessa minha folhinha do meu lado, ok? Eu acho que eu vou colocar aqui de lado, que vou colocar nessa posição, porque como eu preciso da minha folhinha, então aqui na minha folhinha, eu vou procurar aqui, ó, verde médio com verde escuro. Ó, verde escuro com verde médio ou verde médio com verde escuro, ok? Mas eu vou pegar esse aqui, ó, e vou fazer uma bolinha aqui, ó, do lado, ok? Bem, sabemos que esse ângulo que vamos trabalhar é um ângulo de 60 graus. Eu tô dando umas pequenas pausas assim, porque eu tô tomando um cafezinho para acabar de acordar, né? Porque aqui ainda é madrugada ainda. Podemos trabalhar com essa régua, tá? Essa régua, eu penso que algumas pessoas já conhecem ela, né? Porque aí no Brasil eu estive dando um curso que trabalhamos com essa régua, ok? E também podemos trabalhar com essa, ok? Lembrando que tem que ser uma régua que seja no ângulo de 60 graus. Eu vou dar a explicação com as duas réguas. Então, como eu falei que vamos trabalhar com essa, ok? E também com a outra. Eu vou pegar, como eu falei que a gente vai começar com escuro e médio, eu vou pegar a tira que me deu a medida de 4,5 polegadas, que são as duas tiras de 2,5, ok? E vou colocar a minha faixa mais escura para baixo. E aqui na linha, perdão, deixa eu botar aqui, ó. Porque temos, ó, a linha pontilhada e a linha escura. A linha escura é a medida de 4,5. Ó, vamos na medida de 4,5, ok? Lembrando que é a tira de 2,5 polegadas, que as duas juntas dá 4,5. Então eu vou colocar aqui, ó, sobre a medida de 4,5 e vou cortar. E assim também na régua de 60 graus, ok? Na tradicional. Venho aqui em 4,5, posiciono e corto. Ok. Eu cortei esse. Vou colocar esse ao lado, que é o de 2,5. E vou tirar a minha pontinha aqui para a margem de costura. Sobre a linha de 4,5 polegada. E eu já tenho aqui o meu triângulo, ok? Nessa régua,
na tira de 2 1/4. Lembra que o escuro está para baixo. Sobre a linha não a linha pontilhada, a linha escura de 6,5, eu vou colocar entre a costura das duas tiras. Então, ó, eu coloco aqui sobre a linha, ó, estou sobre a linha escura na medida de 6,5. Estou entre a união das duas tiras e vou cortar. Eu estou desconfiado que eu vou ter que fazer um outro pedacinho, mas tudo bem. Ok. Vou colocar aqui ao lado. E eu tenho um trapézio, não? Vou fazer as esquinas. As esquinas que eu digo é tirar as pontinhas para a margem de costura. Ok, aqui eu já tirei as minhas pontinhas sobre, ó, a união aqui do meu trapézio para cima, eu vou colocar 1 polegada. Sim? Aqui na medida são 3 polegadas, ok? E vou cortar. Cortei. Então aqui, ó, como vou começar com esse, ó, eu vou posicionar o meu trapézio, que vem sendo, não sei se dá para vocês visualizarem, aqui, ó, o meu trapézio, sim, ó, que vem sendo esse. E vou posicionar também o meu triângulo, ok? O bloco não está difícil. A única coisa que temos que prestar é atenção na posição da montagem, ok? Então, olha só. Eu já posicionei o meu trapézio. Agora eu vou posicionar o meu triângulo. E aqui me diz que a ponta, o triângulo, quer dizer, aqui é um trapézio e aqui é um triângulo. O triângulo tem que ficar com a pontinha para lá. Ok? Então eu vou girar aqui, ó, e colocar nessa posição. Sim? Na mesma posição que está esse aqui, porque estamos fazendo esse aqui. Vou colocar ele aqui, ó, sobre esse aqui. E vou para minha máquina costurar de fora a fora. Ok? Botamos aqui uma agulhinha, um alfinete, né, para que não corra. E vamos costurar e eu volto com vocês. Então aqui, ó, eu já costurei esse meu triângulo, né? Vou colocar aqui ao lado. E deixa eu ver. Ah, eu acho que sim, acho que me livrei, hein? Porque eu tô fazendo isso com sobras que eu tenho aqui, tá? Eu tô fazendo mesmo o tutorial para que vocês aprendam a fazer o bloco. Então, olha só, nesse eu fiz uma bolinha, né? Então, para eu não fazer confusão, eu vou fazer uma cruz nessa bola. Vou colocar aqui ao lado, na mesma posição. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Então, olha só, a mesma faixa que trabalhamos, né? Que foi verde escuro com verde médio, a gente também vai fazer esse. Ok? Ao mesmo tempo, a gente consegue tirar os que estão na frente,
ok? Que estão espelhados. Vamos dizer assim, esse está espelhado com esse está espelhado com esse e esse está espelhado com esse. Então eu fiz aqui uma bolinha e já fiz uma cruz. Então deixa eu fazer uma bolinha nesse aqui. E vamos fazer esse aqui agora. Então olha só. Eu primeiro vou retirar o meu triângulo, né? Lembrando não, deixa eu passar logo para vocês essa dica. A medida maior, que é de 4,5, sempre é o triângulo, ok? A medida menor sempre é o trapézio, tá bom? Então assim vocês não vão fazer confusão, tá bom? Então voltando aqui, então eu falei que a gente vai retirar esse aqui, tá? Vamos começar com o trapézio e... Trapézio não, perdão, esse é o triângulo. Então aqui, ó, lembrando que o nosso triângulo é de 4,5. Agora quem foi para baixo é o verde claro, o verde médio, perdão. É tanto verde, eu acho que porque ainda está de madrugada, estou dormindo ainda e ainda não acordei. Então olha só, eu vou tirar o meu triângulo de 4,5, né? Mas eu quero usar a outra para que vocês também vejam que também pode ser feito com essa aqui também, né? Ó, eu vou lá na medida, ó, de 4,5, né? Ó, tô na medida de 4,5. Eu sempre gosto de deixar aqui um fiozinho do tecido, né? Uma lâmina, vamos dizer assim, para que os nossos triângulos fiquem perfeitos, né? Então botei aqui, deixa eu botar aqui ao lado, vou retirar aqui a pontinha para que eu tenha a margem de costura, para fazer a minha margem de costura, 4,5. E aqui eu já tenho o meu triângulo, né? Que a ponta está escura. Então agora vamos cortar o nosso trapézio, tá? Vamos colocar nessa posição o médio para baixo. E agora, se vocês têm uma régua de 60 graus, para esse bloco, vamos dizer assim, a de 8,5 tá excelente, ok? Porque dá a medida que a gente necessita. A gente primeiro tirou o de 4,5, né? Na medida de 4,5. Lembrando que nessa a gente vai na linha escura de 6,5, né? E coloca aqui, ó, na linha de 6,5, perdão, na união aqui, né? E aqui, olha só, fica na união em 6,5 e aqui nesse hexágono fica na medida do hexágono de 2,5, ok? E na nossa régua tradicional e comum de 60 graus, na medida de 5 polegadas, colocamos na união da costura. Ok? Ó, 5 polegadas e na união da costura. Aqui eu me livrei por milagre, porque eu pensava que eu tinha que fazer um outro pedaço, mas não foi necessário. Então aqui, ó, eu cortei, né? Cortei botei na medida de 5 polegadas entre as duas costuras, ok? Vou girar. Vou retirar aqui a pontinha para a margem de costura.
sobre esse aqui. Aqui com o trapézio dentro, me dá na medida de 7 polegadas. Retiro aqui a pontinha. Então já tenho aqui. Tomo a minha régua. Ponho nessa posição. Coloco em 3 polegadas. Que aqui me bate a costura, na união da costura, em 1 polegada. E corto. Ok? Então agora eu vou visualizar esse aqui, como eu vou montar, tá? Eu vou colocar o meu trapézio nessa posição. E eu vou colocar a pontinha do meu triângulo pra cá. Ó. Sim? E vou costurar eles aqui, ó. Assim, de fora a fora. Eu vou costurar e já volto com vocês. Aqui eu já costurei, né, o meu triângulo com o meu trapézio, que vem correspondendo a esse. Como eu já fiz uma bolinha, eu vou fazer uma cruzinha nele aqui. Ok? Então, vamos dizer assim, então eu vou fazer claro com escuro, né? Então eu tenho que pegar o meu grupo de tiras que eu uni, claro e escuro. Então eu vou fazer uma cruzinha nesse. Então eu vou começar com o claro, né? Então se eu vou começar com o claro, lembrando que o de 4,5 é o triângulo. A medida menor é o trapézio. Se o trapézio é claro, eu vou botar nessa posição para eu cortar as minhas medidas, né? Lembrando, cortamos, vamos colocar na posição e sempre vamos usar as mesmas faixas para que saia ao mesmo tempo. Vamos botar assim, negativo e positivo. E sempre colocando nessa posição, ok? Eu vou seguir aqui com o meu, mas as medidas e posição vocês já tiveram aí agora. Então eu vou aqui seguir, vou dar uma pausa no vídeo, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã fazendo o bloco e eu dando explicação, né? Mas a explicação que vocês precisavam e importante para o nosso bloco seria essa que eu passei agora no princípio, tá bom? Então eu vou dar uma pequena pausa e vou dar continuidade aqui ao meu bloco, tá? Bem, eu já terminei toda a minha sequência dos meus triângulos, né? E também aqui tenho a minha folhinha ao lado. Lembrando, novamente, né? Quando a gente fizer esse, a gente faz o espelho desse, ou podemos usar como negativo e positivo. Se eu faço esse, depois eu faço esse. E se eu faço esse, depois eu faço esse. E sempre essa folhinha ao lado, para me saber para onde vai a pontinha do triângulo, porque se a gente muda a posição, já não vai dar o efeito que a gente está querendo, ok? Então agora vamos fechar o nosso bloco. Vamos fechar da seguinte maneira, vamos separar 3 assim, né? Eu vou unir esse com esse, né? Então eu vou colocar esse aqui. As minhas costuras estão abertas. Vou colocar bem aqui, ó. União de costura com união de costura. E vou costurar de fora a fora. Vou abrir, né? E depois eu vou costurar esse. E vou ter esse trapézio, ok? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse. Vou fazer nesse grupo. Vou costurar esse com esse. As uniões bem casadinha, né? E depois esse, e vou ter esse trapézio, ok? E depois
eu vou unir os dois trapézios e vou ter o meu bloco finalizado, ok? Então eu vou costurar agora esse grupo e depois eu vou costurar esse grupo. Lembrando de não mudar a posição, porque às vezes acontece, né? Vamos dizer assim, eu sei que é esse com esse, né? Então se a gente não coloca, tipo assim, deixa eu voltar aqui, eu sei que é assim, não? Que às vezes quando a gente vai para a máquina, a gente pega eles assim, aí chega lá na máquina, dá um branco, a gente costura do lado errado, né? Então, para que não aconteça isso, então eu sei que é desse lado, eu vou colocar aqui uma agulhinha, porque eu sei que a minha costura é desse lado, ok? Então, assim, vocês fazendo assim, vocês não vão ter como se perder, ok? Então, ó, eu vou costurar esse com esse e depois eu vou costurar esse. E volto com vocês, tá bom? Ó, eu já costurei, ó, abri a minha costura, volto ele para a posição, não? E agora eu vou costurar esse com esse. Ó, lembrando, ó, eu abri a minha costura, vou colocar aqui meus alfinetinhos ou agulha. Com essa costura em aberta, eu vou botar essa pontinha minha aqui e vou começar a minha costura de fora e vou costurar de fora a fora, ok? E também vou abrir a minha costura. Então, ó, deixa eu voltar ele aqui. Então, para eu não fazer confusão, eu já espeto aqui, ó, e sei que a costura é desse lado. E volto com vocês. Eu já terminei de costurar aqui essa parte, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Como fica aqui o acabamento aqui, ó, da costura. Aí, ó. Vou voltar ele aqui para a posição dele. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse. Eu vou fazer nesse. Vou costurar esse com esse e depois esse com esse. Ok? E daqui a pouco eu volto aí com vocês. Eu já uni esse grupo, então é agora que eu vou unir os dois trapézios para finalizar o meu bloco, né? E eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço para que essas uniões aqui, essas pontinhas de triângulo, fiquem perfeitas. Porque geralmente a costura não bate, ou fica aquele cucurúcio aqui, né? Aquele chapeuzinho aqui, né? E fica uma costura feia, né? Então eu geralmente faço assim, ó. Eu vou tentar me aproximar aí com vocês, ó. Esse é um quarto da minha costura entre as duas cores, ok? Eu vou pegar aqui uma agulhinha. Eu vou procurar uma agulha que esteja reta, porque as minhas já estão velhinhas. Estão tudo tortas já. Mas tudo bem. Eu primeiro, ó, venho aqui, ó, coloco sobre, espeto sobre a união e confiro se também sair aqui na união, ok? Eu venho nesse e coloco sobre a união. Eu coloquei na união, como vocês estão vendo. Eu juntei os dois aqui e travo ele assim, ok? Depois eu coloco uma agulha desse lado, segurando aqui ainda, e travo desse lado. Depois que eu tenho meus dois lados travados, eu retiro essa, ok? Então eu já sei que aqui não tem como escapar e não tem como essa costura correr, tá bom? E
Vou colocar costura com costura e vou costurar de fora a fora. E já volto com vocês. Aqui eu já costurei de fora a fora. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A minha costura está batendo, ó, na margem de 1/4 da união. Sim. Vou abrir. E o meu bloco está finalizado. Vou aproximar para que vocês vejam o acabamento, ó. Exato. Sim, ó. Tudo batendo de acordo aqui também. E, ó, e o nosso bloco já vai estar finalizado. Eu vou dar uma leve passada nele. Como vamos passar? Pressionando, pressionando. Vou nessa diagonal, né? Pressiono, pressiono, pressiono. Pressiono, 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 pressiono. Não vou passar assim, ok? Vou passar ele e volto com vocês. Bem, aqui eu já passei o meu bloco, né? E fica esse efeito em 3D legal, né? Que eu conheço esse T como downtown, ok? Fica esse efeito que o downtown tá saindo, né, da imagem e da sombra e luz do nosso T esse, né? Então, ó, vocês vão ter acesso a essas duas folhinhas, ok? Como eu falei no princípio aí para vocês. Eu não sei se eu vou colocar na descrição do vídeo ou lá na comunidade, ok? Ah, e me faltou isso também. A finalização do nosso bloco é 13,5 polegadas. Sim, ó. Aqui tá, ó, 13,5, a finalização assim, tá? E quando vocês forem montar a colcha, um painel, né? Eu aconselho que essa parte clara fique para cima, sim? Que o efeito fica melhor. Mas o gosto vai de cada um. Porque as três pontas do hexágono dá, vamos dizer assim, as três pontas do bumerangue dão um outro efeito, ó. Vamos dizer assim, eu gosto do claro, mas eu vou girar ele aqui, ó, pro médio. Ele já deu um outro efeito. Sim? Vou virar ele pro escuro. Ele já deu um outro efeito. Mas o gosto é de vocês aí. A única coisa que temos que seguir é essa ordem, ok? Então, como eu falei, o bloco fica finalizado de 13 polegadas e meia, sim? E eu falei que eu vou estar colocando essas duas folhinhas aqui, que são os cortes e montagem. Como cortar e costurar, vocês aprenderam agora no tutorial. E também vou estar colocando essa folha aqui. Essa folha são as terminações, né? Que eu digo, deixa eu pegar esse aqui. Faz de conta, a gente fez esse com esse aqui, né? São essa terminação e a terminação da esquina, ok? Sabemos que essa costura vai ter que ser, os blocos vão ter que ser costurados em costura em Y, ok?
Então, ó, quando vocês forem montar o de vocês, não é preciso que fique todos assim iguaizinhos. Vocês podem ir girando também, tá? Ó. Para que dê um efeito, né? Ó. Mas lembrando que o bumerangue de uma cor só tem que ficar para cima, tá? Ó. Sim. Ok? Então, olha só, voltando aqui, falando dessa folhinha aqui. Essa folhinha também vai estar, que são as terminações daqui. Eu digo que são template, né? Essa folha vocês vão ter que imprimir em A3. Aqui a gente conhece como doble carta, né? Que é uma folha de 11 polegadas por 17. Ok? Aqui, se vocês percebem, vocês têm uma referência de 2 polegadas. Ok? Quando vocês pedirem para imprimir isso, vocês vão pedir para imprimir em tamanho real, tá? Porque geralmente quem dá a ordem na impressão não presta atenção nesses detalhinhos, né? Então, quando vocês pedirem para imprimir em A3, vocês levam uma régua e, se esse quadrinho estiver em 2 polegadas, é porque essa medida está exata, ok? Então, como eu faço esse template? Eu recorto, né? Faço a minha cola bastão, né? Com bastante, um acetato, o acetato esse duro, não o acetato mole, e colo ele aí, ok? Com o auxílio da régua e o cortador, não o cortador do tecido, porque a gente sempre tem lâminas velhas, né? Eu coloco aqui sobre a margem e corto ao mesmo tempo o meu papel com o acetato. Eu vou ter o meu template, ok? Vou marcar todos um quarto do meu hexágono, ok? E também outra. Entre essa costura, da união da costura a essa costura, são 7 polegadas e meia, ok? Ó, entre essa e essa, 7 polegadas e meia. Entre essa marcação e essa marcação também são 7 polegadas e meia. Então, eu sei que o meu template está exato, batendo de acordo com o meu bloco. E eu não vou ter dificuldade de puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá e puxa para lá, né? Então, ó. Eu vou estar botando essa folha, lembrando que essa tem que imprimir em tamanho real, em A3. E vou estar dando para vocês também essas 2 folhinhas. E aqui temos o nosso bloco finalizado. E eu espero que vocês tenham gostado e façam e publicam a foto aí para me ver como vocês saíram aí com o bloco de vocês, tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo.